Pega-nos por dentro, Pai. Pega-nos em nosso espírito. Pega-nos por dentro, Pai. Xarabababá, sequiadera. Xarabá, sequiadera. Glória a Deus. Tem que parar com essa música, senão eu não vou conseguir pregar. Vai ter cultinho das crianças hoje? Vamos ouvir a palavra então, queridos. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 14. Capítulo 14, verso 27. Vamos ler até o 33. Espírito Santo, em nome de Jesus, nós queremos nos esconder em Ti, Senhor. Nesse dia em que queremos nos sentar à mesa contigo, precisamos de Ti, Espírito Santo. Precisamos nos alimentar do pão, nos alimentar da palavra, nos alimentar de Cristo. Ministra ao nosso espírito, Senhor. Nós levamos cativos agora a cruz de Cristo. Todo pensamento, toda teologia, toda mentalidade, tudo aquilo que é contrário a Ti e a Tua palavra, Senhor, nós levamos cativo a cruz de Cristo. Precisamos que o Senhor nos abra o entendimento, que o Senhor sopre sobre nós o entendimento, Senhor, que o Senhor nos ajude a compreender o Teu Evangelho, porque Tu mesmo disseste, Senhor, se alguém ouvir o Evangelho do Reino e não entender, vêm as aves dos céus e roubam essa semente, e nós não queremos, Senhor, que essa semente seja roubada. Nos ajuda, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos ler então Lucas capítulo 14, verso 27 até o 33. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces, não podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Amém? Semana passada nós vimos a palavra que seria a continuação desse texto, quando Jesus está falando do momento em que toda a sua igreja vai se apresentar diante dele. E nós queremos já mergulhar o nosso coração nessa palavra e começar a romper com alguns paradigmas, com alguns pensamentos, algumas mentalidades. Uma delas é de que Jesus esteja falando sobre administração, que Jesus esteja falando da importância de se fazer uma conta antes de começar uma construção, de que Jesus está ensinando que a gente precisa ser criterioso na hora de iniciar um projeto.
Não. O verso 27 já começa dizendo, Jesus está falando sobre ser seu discípulo. Ele não está falando de administração. E o segundo paradigma que nós precisamos entender, isso é muito pesado para nós. Nós precisamos entender que é possível uma pessoa ser salva e não seguir a Cristo. É possível que uma pessoa seja salva, que ela tenha recebido a salvação que Jesus lhe dá, que ela tenha sido alcançada pela salvação, que ela tenha sido resgatada do império das trevas, e que ela já tenha sobre si a salvação. Mas mesmo sendo salva, é possível que essa pessoa não siga a Cristo, não seja discípulo de Cristo. Porque o discípulo é aquele que segue o seu mestre. O discípulo é aquele que faz aquilo que o seu mestre ensinou. Então nós sabemos que existem milhões de pessoas salvas. Mas existe um número muito menor, que são os discípulos de Jesus. E nesse texto, nessas duas parábolas, Jesus ele faz uma comparação do que significa ser seu discípulo. E uma das coisas que fica muito clara nessa palavra é a importância de sermos perseverantes quando decidimos seguir a Jesus. Jesus ele diz assim: se você quiser me seguir, a salvação ele nos oferece gratuitamente e nós não precisamos fazer nenhum empenho, nenhum esforço, nenhum sacrifício, nenhuma penitência. Nós não precisamos mover uma pena para sermos salvos. Ele nos dá de graça. A salvação é graça, é de graça, é por graça. É um favor imerecido. Nenhum de nós merecia ser salvo, mas Ele nos ofereceu a salvação, Ele nos deu a salvação. É um presente, é um dom gratuito de Deus a todo aquele que crê. Para ser salvo basta crer, e basta crer no seu coração e confessar com seus lábios e pronto, uau, está salvo. Mas depois que nós somos salvos, depois que nós encontramos a salvação, Jesus vem a nós e Ele nos faz um convite. Ele quer nos levar a um nível mais profundo. Ele quer nos levar a um nível mais profundo de relacionamento com Ele. Você lembra que na parábola das 10 virgens, a parábola das 10 virgens, algumas pessoas pensam que Jesus está falando de salvos e não salvos. Então eles dizem que quem não era salvo não entrou, e que a porta se fechou para quem não era salvo. Mas a gente precisa sempre lembrar que Jesus está se referindo aos salvos. E você percebe que naquela parábola haviam 10 virgens, dois grupos. Haviam 2 grupos. Os 2 grupos já tinham a sua lâmpada acesa. A lâmpada já havia sido acesa. Ou seja, todos estavam salvos. Mas 5 delas tinham algo mais. Elas tinham mais óleo, elas tinham mais azeite, elas tinham não apenas a lâmpada acesa, mas elas tinham azeite na botija. E como o noivo demorou para chegar, o azeite que as outras, que as loucas tinham, que as nécias tinham, estava se acabando. E elas então pediram para as outras: nos dê do seu azeite. E elas disseram: não, o noivo pode demorar para chegar e nós também vamos ficar sem azeite. Então elas saíram para ver onde tinha azeite para comprar. E o noivo veio. Quando chegou a meia-noite,
veio o amigo do noivo gritando: lá vem o noivo. E quando o noivo veio, aquelas 5 que saíram para comprar azeite não estavam lá. E elas ficaram para trás. E as 5 que tinham não apenas a lâmpada acesa, ou seja, não apenas a salvação, tinham azeite na botija, elas entraram. Quando as outras chegaram, o noivo não deixou entrar. Jesus está falando sobre um acerto de contas. Então, a mentalidade de que me basta ser salvo, eu sou salvo, me é o suficiente, eu já encontrei a salvação, me é o suficiente. Não, não é o suficiente, porque Jesus nos chama para algo mais. Ele diz: você quer me seguir? Você quer andar comigo? Quando os discípulos de João Batista procuraram por Jesus, eles disseram: João Batista mandou que nós lhe perguntássemos se tu és o Cristo, se nós podemos te seguir, se nós podemos andar contigo. E Jesus disse para eles assim: as raposas têm o seu covil, as serpentes têm o seu lugar, mas o Filho do Homem não tem onde encostar a sua cabeça. Jesus não disse para eles: se vocês quiserem me seguir, vocês vão ficar ricos. Não, Jesus disse: se vocês quiserem me seguir, vocês precisam saber que me seguir vai custar alguma coisa. Me seguir, andar comigo, vai custar algo. A salvação não te custa nada, mas ser um discípulo de Jesus te custa tudo. Então, nessas 2 parábolas, Jesus fala sobre, ele conta sobre 2 situações, mas o objetivo é um só: falar da importância de nós perseverarmos depois que decidimos seguir a Cristo. Não apenas ser salvo, mas seguir a Cristo. Então, nessa noite, nós queremos falar sobre a torre inacabada e a guerra que não foi vencida. Então, Jesus, ele diz assim: se vocês quiserem me seguir, no verso 27, qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. E aí ele começa a explicar: qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Então Jesus está dizendo: você foi salvo. E aí você recebeu o convite dele: venha, siga-me. Jesus, ele tinha no seu grupo de discípulos pessoas com mentalidades muito diferentes. Haviam pessoas como Judas, que faziam parte do grupo dos zelotes, que eram judeus radicais. Judas acreditava tanto que Jesus ia estabelecer um governo físico, geográfico em Jerusalém, que ele vendeu Jesus para forçá-lo a se levantar como um estadista. Ele percebia que Jesus tinha um domínio sobre a população, e ele pensava: eu vou vender Jesus, e aí ele vai se levantar e vai instigar o povo de Israel contra Roma. Judas era da linhagem, da mentalidade, do pensamento, da ideologia dos zelotes. Mas havia entre os discípulos de Jesus também um homem que era publicano. Mateus estava sentado cobrando impostos. Os zelotes odiavam os publicanos. E Jesus passa pelo local de cobrança de impostos, e Mateus está lá sentado cobrando impostos. E Jesus passa e diz para ele:
siga-me. Siga-me. Ele larga tudo o que está fazendo e vai seguir a Jesus. Então Jesus diz assim: quando você recebe o meu convite para me seguir, logo algo de Deus começa a ser construído na sua vida. Deus começa a construir algo na sua vida. Só que para Deus construir algo na sua vida, Ele precisa desconstruir o que a religião construiu. Ele precisa desfazer o que a religião fez. Por isso que a gente fala que ser cristão, seguir a Cristo, não é a mesma coisa que ser evangélico. Ser evangélico é seguir a religião evangélica. Seguir a Cristo é seguir a Cristo. Ser evangélico, você precisa se sujeitar aos dogmas, às leis, às doutrinas, a tudo aquilo que aquela religião te oferece. Você pode isso, você não pode aquilo. Seguir a Cristo significa que você não pode nada, porque você não tem mais direito. Dentro da religião evangélica, você tem o livre-arbítrio. Você faz o que você quiser. Mas quando você abraça o reino, você não tem mais direito a nada. Porque agora é Cristo quem governa a sua vida. Então seguir a Cristo significa que isso vai te custar muito. E quando você diz, não, eu vou seguir a Jesus, e Jesus começa a desconstruir o que a religião construiu, e Ele começa a edificar a torre, Ele começa a lançar os alicerces do reino na sua vida. E essa desconstrução dessa mentalidade religiosa, ela começa a machucar, ela começa a ferir, porque ela vem de encontro à sua teologia, ela vem de encontro à sua mentalidade, ela vem de encontro à sua religiosidade, ela vem de encontro aos paradigmas, às coisas que você vem construindo há muitos anos. E é possível que muitos, quando Cristo começa a estabelecer os alicerces e firmar a sua vida sobre a rocha, porque muitos estão firmando a sua vida sobre a areia. Você lembra da parábola? Aprenda a construir sobre a rocha, porque se for construída sobre a areia, quando vier o vento, quando vier a água e bater forte contra essa casa, ela vai ser destruída. E as pessoas dizem que esse vento, essa chuva, é o mal, é o diabo. Não. Se você constrói a sua vida espiritual, se você começa a construir algo de Deus na sua vida, mas não está firmado na rocha que é Cristo, está firmado nos bons costumes, está firmado nas doutrinas, está firmado nas cores, nos símbolos, está firmado numa história denominacional, isso tudo é areia. E quando o Espírito Santo vem e bate com força, o vento, a água, a chuva, essa casa vai sofrer uma grande ruína, porque doutrina denominacional não te dá base para enfrentar as situações da vida. Por isso que Jesus fala, construa sobre a rocha é Cristo. Então quando Cristo começa a estabelecer os fundamentos do reino na sua vida, Ele não vai esperar anos para te mostrar o que te espera. Ele já começa a estabelecer os fundamentos, a paternidade, onde Ele quer trabalhar a tua alma, que é desobediente. Porque você, como filho, não obedece os seus pais. Como filho, você é irresponsável. Como filho, você é desobediente. Como filho, você responde. Então Deus vem e diz, agora você vai aprender, eu vou dominar, eu vou quebrar essa tua cerviz, porque a palavra fala, dura cerviz é isso aqui, não se abaixa, não se inclina, não se sujeita. Então Ele vem e te apresenta a paternidade. Então você que nunca aprendeu a respeitar o seu pai, você entra para o reino, e Jesus te ensina que você tem que aprender a respeitar as pessoas que te lideram em Cristo, os teus pais espirituais. Então Cristo começa a estabelecer na sua vida os fundamentos do reino, a intimidade.
Porque lá na religião você vivia uma vida de aparência. Mas um dos fundamentos do reino é a intimidade. Entra no teu quarto, fecha a porta, vai orar. Lá na religião, você chegava cada dia de culto e dizia: pastor, o senhor ora por mim, o senhor põe a mão na minha cabeça, o senhor repreende, o senhor faça isso, o senhor faça aquilo. E Jesus vem e diz: não, meu filho, no reino, você é responsável pela tua edificação. Entra no teu quarto, vai orar, fecha a porta, desliga a televisão, larga esse celular, vai chorar, vai pedir perdão, vai se arrepender, vai confessar o teu pecado. Então, quando Cristo começa a estabelecer esses fundamentos de reino, intimidade, paternidade, compaixão, mas lá na religião a gente é egoísta, a gente só olha para o próprio umbigo, para a própria história, para a própria vida. E Jesus vem e diz: olha para o teu próximo. Se o teu irmão estiver passando necessidade, não basta bater no ombro dele e dizer: vai embora, siga em paz. Jesus disse: se você sabe que deve fazer o bem e não faz, você está pecando. Você tem que ter compaixão, você tem que ter misericórdia. Então alguém olha para isso, recebe o impacto desses fundamentos do reino, dessa torre que Jesus começou a construir na sua vida, e a pessoa chega à conclusão: não, eu acho que não é isso que eu quero, não. No primeiro impacto do reino, a pessoa diz: meu Deus, era isso que eu queria, era isso que eu estava buscando, era isso que eu precisava para a minha vida, eu preciso disso. Mas quando os fundamentos do reino vão sendo estabelecidos na vida dele, e quando Cristo começa a desconstruir a mentalidade religiosa e começa a estabelecer os fundamentos do reino na vida daquela pessoa, ela chega à conclusão de que não é bem isso que ela quer. Eu não quero ser tão radical assim. Eu não quero ser tão fanático assim. Então a torre ficou inacabada. Parou nos fundamentos. Parou nos fundamentos. Não suportou que Cristo construísse algo na sua vida. Agora a parte triste vem depois. Quando Jesus diz que as pessoas vão olhar para ele no verso 29. As mesmas pessoas que ouviram falar dos fundamentos do reino, as mesmas pessoas que ouviram exaltar o evangelho do reino, agora vão olhar para ele e vão dizer: os alicerces foram lançados e não podendo acabar, todos os que o virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Sabe o que Jesus está falando? Não existe cristão sem Cristo. Não existe cristão sem cruz. Cristão sem cruz e sem Cristo só serve para virar motivo de piada, para ser motivo de vergonha, porque lá fora as pessoas não sabem discernir quem é do reino e quem é da religião. Lá fora as pessoas não sabem dizer se isso aqui é uma igreja evangélica ou é uma igreja de reino. Para eles tudo é evangélico. Para eles tudo é igual. E um cristão sem Cristo é a pior coisa que a religião evangélica pôde produzir. Cristão sem Cristo, cristão sem cruz, sem mudança de vida, sem transformação. Pastor, mas a salvação não muda a vida? Muda o espírito, mas a alma não. Continua teimoso, continua rebelde, continua desobediente. Muitos continuam adulterando, continuam enganando, viram piada, porque as pessoas dizem: ah, mas não é crente. Aquele lá não é da igreja. A pior família da rua é daquela pessoa. As maiores brigas, as maiores confusões acontecem lá. Cristão sem cruz.
só serve para ser motivo de zombaria, de piada, de brincadeira. É isso que Jesus está falando. Mas depois ele diz: e o rei que vai para a guerra? Qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Então agora ele fala de um rei que vai para a guerra. E quando a palavra diz se ele pode enfrentar um outro rei, ele quer usar do seu exército apenas 10.000 soldados, e o outro vem com 20. Não quer dizer que ele apenas tem 10.000 soldados, quer dizer que ele apenas quer mobilizar 10.000. Ele não está disposto a sacrificar todo o seu exército, ou quem sabe, mobilizar toda a sua nação. Então, para não entrar na guerra, ele envia uma embaixada, um grupo, para oferecer condições de paz, para que um tratado de paz seja assinado. E nessa época que Jesus fala, os tratados de paz, eles eram muito caros. Eles traziam muito prejuízo. Mas um rei covarde, ele assinava tratados de paz, para não entrar na guerra. Por isso que a palavra se chama a torre inacabada e a guerra que não foi vencida. Porque quando a guerra estava pronta para começar, tudo estava pronto, como um alicerce. Agora era hora de entrar no campo de batalha. Agora era hora de vencer. Agora era hora de ele colocar todo o seu esforço. Ele pensa e diz: não, mas eu não vou levar os meus soldados, eu não vou mobilizar a minha nação. É melhor que eu assine um acordo de paz. E assinar um acordo de paz significa assinar um documento que diz que ele é covarde, que ele não tem coragem, que ele vai ser conhecido em todas as outras nações como um rei derrotado. Jesus está dizendo que um cristão sem Cristo, ele é derrotado. E não é derrotado pelo diabo, como muita gente gosta de falar. Tudo que é ruim é o diabo. Ele é derrotado por si mesmo. Porque ele não tem coragem de negar a si mesmo. Ele não tem coragem de colocar a cruz no ombro e deixar de ser um falastrão que fica falando da Bíblia 24 horas do dia, mas não vive uma vírgula daquilo que fala. Ele precisa abandonar essa mentalidade religiosa e ele precisa vencer a si mesmo. Então ele prefere que todos saibam que ele é um covarde, que ele não teve coragem de enfrentar a si mesmo. Ele não teve coragem de enfrentar os seus inimigos dentro do seu coração. Ele não teve coragem de reconhecer que ele precisava de Cristo. Porque é impossível seguir a Cristo sem que Cristo esteja em nós. Por isso que ele fala: sem mim nada podeis fazer. Então a guerra não começou. E a torre ficou inacabada. Sabe, eu fico pensando quando Cristo vier buscar a sua igreja. Então aqueles milhões e milhões e milhões de pessoas se apresentarão diante dele. Pessoas de todo tribo, de toda nação, de toda língua, de todas as cores. E quando Cristo olhar para essas pessoas,
ele vai ver milhares de torres inacabadas. Torres apenas nos alicerces. E ele vai olhar e vai ver milhares e milhares de guerreiros que não tiveram coragem de entrar no campo de batalha. A pergunta é: os alicerces já foram lançados na sua vida? Você já está diante do campo de batalha. O que você vai fazer? Vai parar a obra e vai ser mais um para ser motivo de piada, de riso, de zombaria? Vai ser mais um que as pessoas vão dizer: mas essa pessoa aí não estava aí falando que agora encontrou Deus, agora encontrou o que queria. Sabe o que diz a palavra em Hebreus capítulo 10, 39? Hebreus 10, 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Mas, pastor, retrocedem para a perdição? Vão perder a salvação? Não. Vão perder o momento mais glorioso da história da Igreja de Cristo. Vão perder o momento mais glorioso da vida de Cristo. Porque após o tribunal de Cristo, depois das bodas do Cordeiro, quando todos estarão assentados com Ele numa grande mesa, você lembra que chega alguém, Jesus conta a parábola, eles estão todos sentados à mesa, todos eles com um único tipo de vestimenta. Você lembra na parábola que Jesus diz que alguém passa e enxerga uma pessoa sentada à mesa sem a roupa certa? Você lembra disso? E Jesus pega e eles dizem: tira daqui. Porque todos que se sentarão à mesa deverão estar vestidos com os atos de justiça da noiva. A noiva está tecendo o seu vestido, a sua vestimenta. E essa vestimenta são os atos de justiça, ou seja, aquilo que nós praticamos. E se alguém sentar-se à mesa e não tiver vestido assim, Jesus, tira ele daqui. Jesus não está dizendo que essa pessoa perdeu a salvação. Não, ele não vai entrar para o que vai acontecer. Porque depois disto, quando o milênio for iniciar, Deus o Pai vai chamar o seu Filho, vai chamar a Cristo, e Ele vai entregar nas mãos de Cristo, pela primeira vez na história de toda a humanidade, Deus vai estabelecer um governo teocrático. Ou seja, Ele vai governar. Então Ele vai chamar todas as nações. E Ele vai entregar todas essas nações para que Cristo governe sobre elas. E Ele governará com o cetro de justiça.
Deus o Pai fará isso como um presente para o Filho, para que o Filho seja glorificado. E ele então receberá das mãos do Pai a autoridade para governar. E neste momento em que Cristo receber do Pai o governo, ele vai chamar os seus discípulos, os seus filhos maduros, os que construíram as torres, os que renunciaram a si mesmo, os que não valorizaram a sua vida além do que era, os que amaram a Cristo. Ele vai chamar essas pessoas e ele vai dizer para eles: vocês vão governar comigo. E a palavra diz que para alguns ele vai chamar e vai dizer: venha. Você foi fiel no pouco, você foi fiel nas coisas da terra. Entra no meu reino milenar, em governar comigo. Eu vou te dar 10 nações para que você governe, 10 cidades para que você governe. Para outros ele dirá: você vai governar sobre 5 cidades. Outros governarão nações. Então, quando Hebreus diz que nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, porque todo aquele que para de construir a torre, todo aquele que se recusa a ir para a guerra e vencer a sua própria alma, vai perder esse momento. E é por isso que Jesus diz que nesse momento, aquele que não entrar, aquele a quem Jesus olhar e disser: eu não te conheço, eu não sei quem é você, não vejo Cristo na tua vida, tudo que você fez não passou pela peneira de Deus, é tudo palha, é tudo pó, é tudo madeira. Aí Jesus diz assim: haverá choro e ranger de dentes, porque essas pessoas vão dizer: por quê? Por que eu não deixei construir a torre? Por que eu parei no caminho? Por que eu não entrei nessa guerra? Por que eu não me neguei? Por que eu não renunciei? Eu quis ser um cristão sem Cristo. Quando Cristo nos convida para segui-lo, Ele não está nos convidando para viver algo que é impossível. Porque o reino de Deus não é uma utopia, não é um sonho. Cristo nos convida não é para uma temporada. E algumas pessoas pensam que eles são chamados para viver com Cristo uma temporada. Cristo nos convida para viver uma vida que é eterna. Cristo nos convida para andar com Ele dia após dia, e a cada dia vencermos a nós mesmos, a cada dia deixarmos que Ele vá construindo algo dele em nós, que Ele possa fazer de nossa vida aquilo que Ele deseja, aquilo que Ele quer. Então Cristo nos olha e Ele nos diz: siga-me.
Ele nos olha e nos diz: construa a torre. Ele nos olha e nos diz: vá para a guerra. É preferível morrer do que não entrar na guerra. É preferível morrer construindo a torre do que parar. Porque Cristo, Ele podia ter parado no caminho do Gólgota. Ele podia ter parado no Getsêmani. Ele podia ter dito: não, é demais. Ele não desistiu. Ele só fez uma oração: seja feita a tua vontade. Talvez muitos que param de construir a torre e na hora de entrar na batalha, talvez porque não aprenderam ainda a dizer: seja feita a tua vontade. Ainda há muita vontade do homem dentro de si. Por isso que a palavra diz que nós precisamos levar cativos a cruz de Cristo. Cada vez que um pensamento vem a nós, esse pensamento nos distancia de um relacionamento mais sério com Deus. Temos que levar cativos a cruz de Cristo. Cada vez que nós olhamos para aquilo que Deus está construindo, e nós vamos vendo que Deus vai nos cobrando mais e mais, e nos pedindo mais, eu vou parar. A palavra diz: leve cativa a cruz de Cristo. Cada pensamento, cada vontade, cada desejo que é contrário a Cristo. Nós não podemos parar agora e olhar: eu tenho mais tantos anos de vida, porque não é assim que se faz a conta. A conta que se faz: eu venci hoje. É como aqueles alcoólatras aprendem lá no ar: é um dia de cada vez. Hoje eu venci o gigante. Hoje eu entrei no campo de batalha. Hoje eu neguei a mim mesmo. Hoje eu carreguei a cruz. Hoje uma parte a mais da torre foi construída. Amanhã começa tudo de novo. Essa semana nós estávamos lá na obra e nós conseguimos concluir uma parte interna. E nós comemoramos, e a vontade era de deitar e descansar 10, 15 dias. Mas não está pronto. Ainda tem coisas para fazer. Valeu para aquele dia a gente olhar e ver: uau, que lindo. Assim é a nossa vida com Deus, querido. Nós todos os dias temos que nos levantar e dizer: hoje eu vou construir uma parte a mais da minha torre. Eu vou entrar numa nova dimensão, eu vou entrar num novo nível de entendimento, de relacionamento. Eu vou mais fundo, eu vou me negar mais. Eu vou seguir a Cristo. Porque nós não somos daqueles que retrocedem. Nós não somos daqueles que voltam atrás. Deus não nos deu espírito de covardia. O Espírito Santo não é covarde. Fique de pé, vamos orar.